Bom dia! Hoje são 26 de março de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Este, o 59º vídeo da série Teólogo Norman Geisler e Verdades Bíblicas. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está, Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Este livro aqui foi escrito por dois cristãos evangélicos, obviamente fundamentalistas, norte-americanos, o Norman Geisler e Thomas Rowe. O Norman Geisler é doutor em teologia e mestre em filosofia, com quase 100 livros publicados e famoso nos Estados Unidos e aqui também no Brasil. Os evangélicos adoram este livro aí. Estou aqui mostrando inúmeros erros, contradições dos mitos e lendas bíblicos. Infelizmente, os cristãos fundamentalistas, eles não veem a Bíblia como um livro ali real, e sim como um livro fantasioso. Daí as explicações estapafúrdias deles quando analisam passagens bíblicas. É do conhecimento de qualquer teólogo sério, de quem estuda a Bíblia com responsabilidade, que ela é um livro de Gênesis ao Apocalipse, lotado de lendas, mitos, erros de toda espécie, contradições, lendas, hipérboles, exageros, etc. Isso é a marca da Bíblia, que os cristãos fundamentalistas não veem e aí deturpam o texto bíblico. E quando eles deturpam o texto bíblico, aí acontece o quê? Acontece o quê? Diga aí, Léo Adventures. Acontece o quê quando eles explicam aqui, deturpando a Bíblia? Como? O quê? Diga. A emenda sai pior que o soneto. Isso mesmo, Léo. Isso mesmo. Aí acontece o quê? A emenda sai pior do que o soneto. Então vamos mostrar aqui mais um erro e ao mesmo tempo mais uma contradição que está gritante na Bíblia. E depois passaremos para as explicações do Norman Geisler, correto? Muito bem, então vamos aqui, gente. A pergunta é: Corá, Datã e Abirão e os 250 homens que queimavam incensos, eles morreram como, hein? Morreram soterrados, com a terra cobrindo-os? Ou eles morreram queimados? O que você acha? Muito bem. Então vamos, obviamente, à Bíblia, não é isso? Para responder a pergunta que está acima. Correto, gente? Não é isso? Vamos lá. Em Números, capítulo 16, versículos 1, 2, 17, 18, 19, 31, 32 e 33, temos a resposta da Bíblia para a pergunta formulada lá em cima, correto? Muito bem. Eu coloquei aqui alguns versículos, os principais, para que você entenda aqui a narrativa. E coloquei incompleto porque o que interessa é apenas a parte que está aqui, correto? Isso é para que você entenda. Muito bem. Logo, antes de entrar aqui nos versículos, eu vou dizer o seguinte: o que é isso aqui? É um relato lendário bíblico mostrando ali um problema lá quando os hebreus estavam caminhando pelo deserto, após saírem do jugo egípcio, correto? Muito bem. E aqui houve o seguinte: a congregação de Corá, Datã e Abirão, como vocês verão, essa congregação aí, várias pessoas se rebelaram contra Moisés. Por quê? Porque Moisés era
o líder de todos. E eles aqui, essa congregação, se revoltou contra Moisés. Ficou com inveja da liderança de Moisés, correto? Porque só Moisés é que queria ser o líder, é que queria ser o melhor de todos. E aí houve uma rebelião da congregação de Corá, Datã e Abirão. E ali também seus 250 homens que queimavam incenso. Eles se rebelaram contra Moisés. Pela liderança de Moisés, que eles estavam invejando, e também eles se rebelaram, gente. Se você quiser ter um conhecimento melhor, leia o capítulo 16 completo de Números. Eles também se rebelaram aqui contra Moisés e contra o Deus hebreu, porque eles estavam passando fome no deserto, não é isso? Eles dizem lá que no Egito eles passavam bem. No Egito eles não tinham problema com água, eles não tinham problema com comida, eles comiam mamão, eles comiam melão, eles comiam alho, eles comiam muitas carnes lá no Egito. Eles comiam muitas carnes lá no Egito, isto é, eles passavam bem no Egito. Aí apareceu aqui na lenda bíblica o Deus hebreu e Moisés tirando o povo do Egito e levando esse povo para o deserto, e aí o povo sofrendo muito nas regiões desérticas. Então aqui a revolta da congregação de Corá é contra a liderança de Moisés. Eles invejavam a liderança de Moisés e também contra a situação de penúria que o povo hebreu estava sofrendo lá no deserto, correto? Então vamos ler aqui os versículos. Está escrito assim, veja aí, gente, vamos aqui. Corá, veja aí, o primeiro é o chefe aqui da insubordinação contra Moisés. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã, aqui o segundo, e a Abirão, o terceiro, correto? Os três. Corá, Datã e Abirão. Os três se uniram, né? E depois pegaram mais 250 homens de sua congregação, homens que queimavam incenso. E aqui está escrito, vamos lá. Levantaram-se, quem, gente? O Corá, o Datã e o Abirão, os três, correto? Levantaram-se diante de Moisés, perante Moisés. Com 200, veja aqui, gente, ó, 250 homens, aqui, ó, correto? Esses aqui, ó, 250 homens, são os que queimavam incensos, correto? Muito bem. Dos filhos de Israel, príncipes da congregação, a congregação de Corá, Datã e Abirão. Então, Corá, Datã e Abirão, juntamente com 250 homens que queimavam incenso, eles foram ali conversar com Moisés e foram reclamar da situação. Eles reclamaram diante de Moisés que Moisés queria ser o líder, já que todos ali eram santos e que só Moisés é que queria comandar. Então eles se revoltaram aqui contra a liderança de Moisés e também contra a situação de penúria pela qual eles estavam ali passando. Aí depois de conversarem com Moisés, Moisés diz assim para o líder da rebelião, que é o Corá. Moisés diz, tomai cada um o seu incensário, veja aí, e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu, perante o Senhor, que é o Deus hebreu, criado pelo povo hebreu, que é o mesmo Deus dos cristãos. 200, olha aqui, e 50 incensários. Então, o Moisés
depois de ouvir as reclamações do líder Corá, o Moisés diz que o Corá deve ali juntar o seu povo, juntar ali o Datã, juntar o Abirão e mais juntar os 250 homens que queimavam incensos e que eles deveriam depois ficar à frente da tenda da congregação. Todos, porque ali depois Deus iria resolver quem seria ali o líder, se Moisés continuaria sendo o líder ou não. Veja a ingenuidade do relato bíblico. Muito bem. E o versículo 18 diz: tomaram, pois, o quem? Tomaram, pois, cada qual o seu incensário. Não é isso, gente? Neles puseram fogo, sobre eles deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação. Correto? Porque aqui Moisés deu aqui a saída para que Corá, Datã, Abirão e os 250 homens que queimavam incensos, para que eles esperassem o encontro com Deus, porque Deus iria decidir se Moisés ficaria como líder ou não. Muito bem. E até aqui Moisés estava já zangado com eles, porque Moisés não queria, obviamente, perder sua liderança. Homem algum quer perder liderança, não é isso? Muito bem. Então está dito aqui no versículo 18 que Corá, Datã, Abirão e os 250 homens que queimavam incensos, eles obedeceram a ordem aqui de Moisés. Eles se prepararam, ficaram ali diante da porta da tenda da congregação, aguardando a chegada do Deus hebreu, na lenda bíblica, para decidir aqui a briga, o dissídio. Correto? Muito bem. E veja o versículo 19. Diz que o Corá, o líder da rebelião, juntou ali contra eles quem? Contra Moisés e Arão, todo o povo, à porta da tenda da congregação. Então aqui está dito novamente, no versículo 19, que o líder da rebelião, Corá, juntou contra Moisés e Arão todo o seu povo, todo o povo da congregação de Corá. E esse povo aqui, todo mundo ficou diante da porta da tenda da congregação, correto? Entenda aí. Muito bem. E o versículo 31 diz: e aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, aqui já é o Moisés, entendeu? O Moisés aqui invocou ao Deus hebreu, dizendo ali que Corá, Datã, Abirão e os 250 homens que queimavam incensos, aqui o Moisés recorreu ao Deus hebreu, dizendo que eles queriam ali tomar a liderança de Moisés e que eles estavam reclamando muito do sofrimento pelo qual eles passavam no deserto. E aí o Deus hebreu ficou com muita raiva da reclamação da congregação de Corá. E o que o Deus hebreu fez? Diz aqui: e aconteceu que, acabando ele, o Moisés, de falar todas estas palavras, pedindo que Deus interviesse contra a congregação de Corá, a terra, veja aqui, a terra debaixo deles, debaixo de quem? De toda a congregação de Corá. A terra que estava debaixo de Corá, de Datã, de Abirão, dos 250 homens que queimavam incensos e de toda a família deles, mulheres e crianças, coitadas. A terra debaixo deles se fendeu, correto, gente? Se fendeu, abriu ali um buraco, a própria terra, na lenda bíblica. Abriu a sua boca, a terra, e os tragou. Veja, tragou quem?
tragou Corá, Datã, Abirão, as esposas, as criancinhas inocentes, coitadas, e os 250 homens que queimavam incensos. Todos aqui foram mortos, caíram ali na boca, na fenda da terra. Abriu a sua boca a terra e os tragou com as suas casas, como também todos, veja aqui, gente, todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Então aqui está escrito que todos aqui tiveram um castigo do Deus hebreu, na lenda bíblica. Eles foram soterrados, todos. Não escapou aqui. Todos foram enterrados. Todos foram soterrados. E continua o versículo 33. Eles, todos, e todos os que lhes pertenciam, desceram vivos ao abismo, caíram, foram engolidos pela terra. A terra os cobriu depois, a terra, e pereceram do meio da congregação. Morreram aqui no meio da congregação, não é isso? Então agora você já viu aí que a resposta àquela pergunta formulada lá em cima está aqui na Bíblia, não é? Então vamos à pergunta novamente. Corá e seus homens morreram soterrados, morreram debaixo da terra, foram cobertos pela terra ou morreram queimados? A Bíblia responde, e aqui está, principalmente em Números, capítulo 16, versículos 32 e 33. A resposta é esta: Corá e seus homens morreram soterrados debaixo da terra. Não é isso? Não é isso aí? Muito bem. É isso aí, não é? Agora vamos ao erro e ao mesmo tempo à contradição. Vou mostrar agora no próximo quadro o versículo aqui seguinte. O versículo que vai entrar em contradição e vai trazer o erro em relação a esses versículos aqui, 32 e 33 de Números capítulo 16, correto? Então vamos aqui agora ao erro e à contradição. Muito bem, aqui está o erro e a contradição bíblica. No versículo 35 está escrito assim: procedente do Senhor, o Deus hebreu, saiu fogo e consumiu, veja, e consumiu o fogo os 250 homens que ofereciam o incenso. Ora, como você viu no vídeo anterior, os 250 homens que ofereciam incenso, que pertenciam à congregação de Corá, eles também aqui foram mortos por soterramento, como está aqui bem claro nos versículos 32 e 33, que a terra abriu a sua boca e tragou com as suas casas toda a congregação de Corá, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Todos aqui foram soterrados, cobertos pela terra. A terra abriu um grande buraco na lenda bíblica. Toda a congregação de Corá caiu nesse buraco e a terra depois por cima de todos, e eles morreram aqui soterrados. Já aqui diz coisa diferente, que os 250 homens de Corá que ofereciam incenso, esses aí morreram queimados. Saiu fogo e o fogo consumiu esses homens aqui. Um erro que está aqui, que também entra em contradição com os versículos 32 e 33 de Números capítulo 16. Isso aqui é mais um erro
mais uma ingenuidade que está na Bíblia. Não há como você consertar esse erro aqui. É admitir o erro, é admitir a contradição. Lamentavelmente, mais uma vez, vem o Norman Geisler e você vai rir muito das explicações dele para tentar acabar aqui com esse erro, com essa contradição. E aí, como diz o próprio Leo Adventuris, a emenda sai pior que o soneto. A emenda sai pior do que o soneto. A emenda sai pior do que o soneto. Vejamos agora as explicações do Norman Geisler no próximo quadro. Muito bem, nas páginas 113 e 114 do livro, o Norman Geisler escreve assim, eu vou ler completo. Alguns eruditos têm sugerido que Corá foi queimado junto com os outros 250 rebeldes. Entretanto, na verdade, nenhum versículo afirma isso, e outros parecem negar esse fato. Veja abaixo. Parece melhor entendermos da seguinte maneira. Corá, Datã e Abirão, versículo 27, foram tragados pela terra, enquanto que, ao mesmo tempo, comparar com capítulo 26, 10, um fogo consumiu os outros 250 rebeldes que tinham oferecido incenso no tabernáculo, conforme Salmos 106, versículos 17 a 18. Muito bem. Mais uma vez, é o que eu digo, a emenda sai pior do que o soneto. O Norman Geisler inicialmente diz assim, alguns eruditos aqui que ele diz, são teólogos evangélicos, não é? Da espécie dele, teólogos evangélicos fundamentalistas, que deturpam os textos bíblicos. Então o Norman Geisler diz que alguns eruditos têm sugerido, veja aqui, ó, sugerido, ou seja, de acordo com o seu entendimento, tem sugerido que Corá foi queimado junto com os outros 250 rebeldes. Veja aí como eles adoram deturpar a Bíblia. Ora, em Números, capítulo 16, versículos 31 a 33, está claro ali que Corá, Datã, Abirão, os 250 homens que queimavam incenso e suas famílias foram mortos ali, soterrados. O Deus hebreu abriu a terra, eles caíram numa vala, num buraco muito grande, profundo, e a terra por cima deles. Então, todos morreram soterrados. Dizer que Corá foi queimado junto com os outros 250 rebeldes, dizer que Corá não morreu soterrado, é deturpar o que está em Números, capítulo 16, versículos 31 a 33. Entendeu? E o próprio Norman Geisler diz aqui, ó, entretanto, na verdade, nenhum versículo afirma isso. Isso que? Nenhum versículo aqui da Bíblia diz que Corá foi queimado junto com os outros 250 rebeldes. De forma alguma. Este aqui diz que Corá foi soterrado junto com os 250 rebeldes e não queimados. Muito bem. E o Norman Geisler diz, né? Entretanto, na verdade, nenhum versículo afirma isso. E outros versículos parecem negar esse fato. Veja abaixo. Ele cita aqui os versículos. Continua o Norman Geisler. Parece melhor entendermos da seguinte maneira. Muito bem, o Norman Geisler aqui,
diz que não concorda com aqueles eruditos, entre aspas, que têm sugerido que Corá foi queimado junto com os outros 250 rebeldes. O Geisler não concorda com isso. Só que aqui ele vai criar outro bicho feio. E aí a emenda sai pior do que o soneto. Aí o Norman Geisler diz: eu acho melhor entender assim. O problema não é achar melhor entender assim. O problema é reconhecer que a Bíblia é um livro humano, lotado de erros, contradições, erros de toda espécie, lendas, mitos. É reconhecer que não há deuses na Bíblia, que Deus é criado pelo homem e que aquelas histórias bíblicas, obviamente, foram criadas pelo povo hebreu. Então o Norman Geisler diz que ele entende assim, o Norman Geisler. Ele diz que Corá, Datã, veja aí, e Abirão, versículos 27, esses aí foram tragados pela terra, juntamente com famílias, criancinhas inocentes, que o Deus hebreu matou aí soterradas. Então o Norman Geisler diz que Corá, Datã e Abirão foram tragados pela terra, enquanto que, ao mesmo tempo, comparar com Números, capítulo 26, 10, ele diz que ao mesmo tempo, enquanto Corá, Datã e Abirão e suas famílias eram tragadas pela terra, ele diz que um fogo consumiu os outros 250 rebeldes que tinham oferecido incenso no tabernáculo. Salmos 106, 17 e 18. O Norman Geisler aqui, mais uma vez, a exemplo dos eruditos aqui em cima, o Norman Geisler deturpa de novo o texto bíblico. Não é isso o que diz a Bíblia. Repito, ela diz de forma clara em Números capítulo 16, versículos 31 a 33, que toda a congregação de Corá, de Datã, de Abirão, juntamente com suas famílias, juntamente com os 250 homens que queimavam incenso, todos foram mortos por soterramento. Eles caíram num buraco, numa fenda na terra, e a areia, as terras, cobriram cada um deles, e eles morreram soterrados. O Norman Geisler aqui vai dar a opinião dele e, mais uma vez, deturpa o que está aqui em Números 16. Então, ele não muda nada, continua aqui explicando uma coisa que não é explicável. Ele diz, enquanto que ao mesmo tempo um fogo consumiu os outros 250 rebeldes. Ora, o Norman Geisler aqui, ele não muda nada. A contradição continua aqui na Bíblia e ele não explica nada. Ele apenas repete a contradição existente na Bíblia entre Números, capítulo 16, versículos 31 a 33, e Números 16, 35, e também aqui Números 26, 10, que ele colocou aqui. Em Números 16, 35, como em capítulo 26, 10, está escrito que os 250 homens que queimavam incenso morreram queimados. Só que aqui em Números 16, 31 a 33, diz que os 250 homens que queimavam incensos morreram soterrados. E aqui a contradição. O Norman Geisler aqui diz que parece melhor entendermos da seguinte maneira. Só que quando ele explica a contradição, aqui não é dissolvida. Ela não é resolvida. Por quê? Porque, gente, é impossível você contestar os erros que estão na Bíblia, as contradições que estão na Bíblia. É impossível. Só mesmo pessoas crentes que colocam na cabeça que a Bíblia
é um livro, entre aspas, sagrado, essas pessoas, como já dizia Sigmund Freud, ficam cegas. Elas estão numa ilusão e não querem sair dessa ilusão. Diante dessa ilusão, elas tentam defender suas fantasias, só que elas caem no ridículo. É quando a emenda sai pior do que o soneto. Entendeu? Então a contradição aí fica na Bíblia e no próprio texto do Norman Geisler. Ele diz, parece melhor entendermos assim. E continua com a mesma contradição, porque ela é inafastável. Na verdade, o Norman Geisler deveria dizer, realmente a Bíblia está lotada de lendas, mitos, erros de toda espécie, contradições infinitas, porque é um livro humano, é um livro repleto de fantasias. Mas ele não diz isso, porque isso aí seria o fim da ilusão religiosa dele, da crença religiosa dele. Não é isso? Portanto, aí mais um vídeo e muito obrigado. Os erros são tão gritantes que é uma desonestidade intelectual, tapar o sol com a peneira, dizer que ali não tem erros, entendeu? São tão gritantes, entendeu? Aí, os fundamentalistas não têm escrúpulos em fazer isso, entendeu? Eles fazem isso direto, entendeu? Deturpam, como o professor fala, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Dá vontade de rir, cara, quando tu vê o cara tentando explicar um texto bíblico, que tá na cara ali que foi erro, entendeu? E quando eles falam que não, porra, é desastroso, entendeu?